Boa. Boa tarde. Alô, boa tarde, já estamos no ar? Sim, estamos no ar. Eita, então tem que parar de Cheque falar aí. Né? bobagem aí. Checar teste de som. Testando. Thiago. Muito boa tarde. Testando o som. Teste de som, vamos lá. Como é que tá? Por favor. Pita de Novo Hamburgo falou que o som tá ok. O Aline da Renovation falou que o som está com eco. O Evandro falou que tá ok. Teste. O pessoal no pregão ao vivo tá ouvindo também. A gente só viu o Mark Faber dando ok. XP22 som ok. Carlos da Universo som ok. Quem mais? KGR. Will, a poluição na China acima do normal pode prejudicar a Vale? Que isso, já começaram. Pelo contrário, já vamos responder essa rápida então. Pelo contrário, pode até ajudar a Vale. Por quê? Porque a Vale vende um minério de melhor qualidade. Então, quando tu utiliza esse minério para queimar, ele produz menos substâncias, ele utiliza menos carvão, ele é menos poluente, ele é muito mais eficiente. Então, para a Vale, se os caras estiverem preocupados realmente com poluição, é bom pra caramba para a Vale, porque ela vende minério e pelotas de melhor qualidade, tá? O Pita falou que o som tá um pouco baixo, mas ok. Mas beleza, vamos lá. Vamos lá, a gente não vai comentar assuntos futebolísticos, tá, pessoal? Então não insistam, por favor. Já vamos começar com a polêmica da semana, enfim, que está dando um pouco de dor de cabeça para todos nós, né? Quando a gente decide por um long shot, todos nós decidimos, e quando a gente mantém ou não estopa ou estopa, é uma decisão conjunta, tá? Assim como foi recentemente com Marco Polo contra Randon, e assim como foi Estácio e Croton, que deu muito mais dor de cabeça, que chegou a estar ali dando menos 11 negativo e a gente manteve, tá? E se vocês observarem esses dois long shots, num prazo um pouco maior, não de dias, mas de semanas, eles andaram e acabaram performando bem, tá? A Pomo contra a Rapt, inclusive, a gente estopou no negativo, e se a gente tivesse segurado mais, né, a gente conseguiria até ter estopado na ponta positiva. E eu estou falando isso porque Banrisul e Santander tem dado um pouco de dor de cabeça, né? O long shot está indo bem diferente daquilo que a gente imaginava, não tanto para o Santander, que de fato passou também por um movimento de realização em linha aí com o setor financeiro, mas Banrisul, né, totalmente destoante aí do mercado, caindo 25% em 30 dias, mais ou menos. Chama a atenção, negociando abaixo de valor de patrimônio. A gente falava que aqui a 12,50 seriam, a gente até brincava com o Thiago, né, sobre um ponto de compra interessante. Eu e o Celso, a gente falava que era 12,50 e tal. O papel já está em R$12, né? 11,85. Isso, desculpa, atualizando. O Good, caramba, tá difícil, Good Perfor Trade, acho que é. Falou que, Will, eu segurei este e ganhei neste Long short. Pomo contra a Rapt. Legal, show. Tem gente, inclusive, que fez, né, quando tava menos 8, e aí quando a gente deu o stop loss com menos 4, se não me engano, deu o stop gain, né, na verdade. Isso, Estácio contra a Croton foi a mesma coisa. Exato. Eu faço no 0,46, mas pode fazer à vontade, porque você vai voltar. E aí teria dado mais de 12% de ganho se zerou quando a gente falou. Então, assim, óbvio que a gente não se sente confortável, né? Óbvio que nos incomoda. Tanto é que hoje o Thiago pode falar melhor, mas enfim, ele passou a manhã toda falando com o Banrisul, falando com o Santander, esmiuçando mesmo o caso para tentar entender o que está acontecendo, né? O Celso, inclusive, falou aí com institucionais, enfim, se vocês quiserem comentar, né? Thiago, por favor. Eu acho que tem bastante pressão aí, pessimista, dado alguns dados que o Banrisul divulgou, né? Importante ter uma visão um pouco mais distanciada, né? Jogar um pouco mais para trás do que foi antes da operação. Até então, antes do resultado trimestral do Banrisul, terceiro trimestre do ano, todo mundo tinha uma expectativa muito positiva para esses resultados. Em termos de desempenho da região sul, a recomposição de margens que o Banrisul ia ter, o posicionamento que ele tem em termos de consignado, enfim, a liquidez confortável, o baixo custo de captação que a instituição tem também, enfim, essas eram características que eram apontadas pelo mercado
que faziam a crer que a instituição ia performar bem nesse terceiro TRI. Mas aí o resultado veio ruim, evidente, mas não foi nada tão surpreendente assim, né? Lógico, no primeiro dia caiu 7%, que era a quebra de expectativa. No outro dia caiu mais 7%, enfim, aí foi chamando mais atenção, mais atenção. Eu acho que nesses 30 dias, como o Will bem falou, o banco já perdeu 1/4 do valor de mercado. Caramba, né? Ou seja, eu começo a me perguntar o que o mercado está projetando a partir de agora, porque se perde 1/4 do valor de mercado em 30 dias, isso aí parece um ambiente que o banco vai quebrar. E de fato não é verdade. Ele tem uma Basileia extremamente confortável, que chega a 20%, lembrando que o patamar indicado pelo Banco Central é de 11%. Então, liquidez não é problema, ele é garantido pelo Estado. Lógico, você tem um desconto natural em função de governança corporativa e, enfim, isso aí já está sendo dado. Ele opera também, agora, se a gente puder elencar pontos negativos e positivos, né? Ele opera no segmento de consignado, que é 1/4 da carteira de crédito dele. Consignado hoje é o grande filão das instituições públicas e privadas, ou seja, tanto uma instituição grande quanto Itaú, Bradesco, Caixa Econômica principalmente, e o Banco do Brasil estão buscando esse segmento, ou seja, estão amassando bastante o spread dessa divisão de mercado, o que reduz de forma significativa a margem financeira do banco e o spread que ele pode repassar. Ou seja, nesse ambiente de aumento de custo de captação e redução o problema de redução de spread nesse segmento, que ele atua de forma bem interessante, de forma bem presente, faz com que ele não consiga repassar esse reajuste. Mas o que chama atenção realmente é a inadimplência. O que ocorreu é que, se vocês observarem aquele repique de 60 a 90 dias em termos de inadimplência, foi causado por um problema em termos de liquidação das operações que o Banrisul adquiriu do Cruzeiro do Sul e que, na verdade, também se refletiu no balanço do Banco do Brasil. Tanto é que o Banco do Brasil agora está empossando o operacional dessa liquidação, ou seja, quem estava como head de liquidação já foi destituído e agora vai passar a partir do início desse ano, do próximo ano, na verdade, para o Banco do Brasil, que é o maior interessado em ajustar esse sistema de pagamentos do Cruzeiro do Sul. Lembrando que o Cruzeiro do Sul tinha algo em torno de 20 bi de carteira, a maior parte disso está no Banco do Brasil, isso gerou algum desconforto também para a instituição e o mercado reajustou também para o Banco do Brasil. Mas conversando com o departamento de RI, tentando esmiuçar mais o que está acontecendo, hoje é em torno de 250 milhões de reais essa carteira que gerou esse desconforto. Em termos de provisionamento, está bem provisionada. A questão é que houve atraso na liquidação desses pagamentos, o que já deve estar sendo regularizado no quarto trimestre. Olhando a curva, lógico que você tem um ponto de inflexão nesse trimestre, nesse terceiro trimestre, o que assusta. Outra coisa que pode assustar, o que está gerando desconforto e pressão vendedora no banco, o custo administrativo da instituição. Isso aí, conversando com o departamento de RI, eles foram bem solícitos em abrir as contas. Isso aí, na verdade, é um timing bem desfavorável que eles estão tendo em termos de mix de funcionários. Antes eles tinham algo em torno de 20% de estagiários na composição do quadro de funcionários, hoje eles têm muito mais analistas. Tem também uma questão de previdência, que devido a uma alteração na forma com que algumas pessoas vão se aposentar no banco, isso está gerando algum conflito lá dentro, ou seja, algumas pessoas que deveriam estar se aposentando agora não estão exercendo esse direito ou estão querendo postergar isso, e no mesmo momento você tem a contratação de vários analistas para substituir essas pessoas que teoricamente deveriam sair. Então é um timing desfavorável, isso aí refletiu no resultado do banco e contribuiu aí para uma visão mais pessimista. Outra coisa também, o banco está com uma nova política de provisão,
Ou seja, ele está revendo como ele classifica o cliente. Então, se você observar também os índices de cobertura do banco, que é algo que até me chamou atenção e fez com que eu tirasse da carteira de dividendos o banco em momento anterior, ele continua, só que agora ele vai se estabilizar. Ou seja, aquela convergência do patamar de cobertura que a gente estava observando, ela vai se estabilizar no quarto tri, já considerando confortável e condizente com o que eles estavam esperando. Então, o banco está sim num ambiente mais desafiador, só que não se justifica essa pressão vendedora tão forte. Né? E aí quando tu traduz isso em, vamos lá, o que se espera de lucro para ano que vem, por mais que tu coloque na conta zero de crescimento, ou seja, o lucro do banco não cresça, tu ainda chega num patamar de múltiplo, de PL de 6 e pouco, que é baixo, com o banco negociando abaixo de valor de patrimônio, com um yield de 6%. Um retorno de 15% aí nesse trimestre foi bem desfavorável. Ou seja, se você pegar uma média do que foi os últimos 12 meses, dá um ROI de 17%. Ou seja, no momento, no meu ver, não existe tanta justificativa assim para um desempenho tão ruim. Entendeu? Lembrando que o banco ainda tem vários aspectos positivos. Lógico que lógico, tudo tem um preço, mas no patamar que ele está agora, ele começa a chamar bastante atenção. E se sofrer mais, eu vou considerar com certeza, para botar numa carteira de dividendos, que está com yield de quase 8%. Então ele começa a ficar bem atrativo. E é por isso que a gente tem a reticência de estopar nesse patamar. Exato, era um pouco do racional que a gente tinha também com Estácio e Crota, a gente não via motivo para tamanha discrepância. E depois houve uma certa conversão, uma certa correção, convergência, digamos assim, para aquilo que a gente estava imaginando. Isso não quer dizer que a gente não possa errar, claro que a gente pode. E é isso que a gente estava tentando estressar aqui para saber se a gente errou ou não. E, sinceramente, a menos que tenham, obviamente, coisas que a gente não saiba, e que alguém saiba, tem algum insider, chamou muita atenção e não faz sentido isso que está acontecendo em Banrisul, não. Tá? Certo. A liquidez, em alguns momentos, atrapalha os fundamentalistas. Verdade. Em que sentido? O papel que negocia 15, 20 milhões de reais, hoje não é pouco. Para um investidor estrangeiro, para um investidor local, dependendo do tamanho, se ele toma um saque, ele tem que reduzir posição, ele acaba influenciando negativamente a performance do papel. Então, a gente brinca que no longo prazo os fundamentalistas acabam ganhando dinheiro, tudo isso, mas que no curto prazo ele tem que saber conviver com o curto prazo. E agora o que a gente está vendo é justamente isso, é conviver com esse cenário que acabou sendo de fluxo mais negativo para a Banrisul, mas que a gente, olhando a parte fundamentalista, não faz sentido, a gente acha que isso vai voltar, é um momento de ajuste, muito provavelmente de redução de alguns investidores na posição de Banrisul, ou seja, por liquidez, um cenário agora que vai diminuindo, né? Quer dizer, a gente só tem praticamente essa semana, ou as duas próximas, são semanas muito fracas de volume, então pode ser também estar ocorrendo isso, essa redução no fluxo e também venda no papel. Mas a gente se sente bastante confortável, não alterando o case, como o Thiago falou, conversou com o Santander, conversou com o Banrisul, os cases não se alteraram. A gente não tem problema nenhum. Se a gente tem uma recomendação e o case se alterou no decorrer do caminho, a empresa falou uma coisa e entregou outra, a gente não tem problema nenhum em estopar. Não é o caso, como não foi o caso, a gente acabou estopando pelo técnico, né, Marco Polo e Randon, mas a gente não estopou Estácio contra a Croton aqui, como falou até o William no início. Né, uma recomendação quando sai, a gente discute, aqui todos discutem, e a gente já discutiu, vem discutindo todo dia o que a gente acha de Banrisul versus Santander. E vale lembrar também que na outra ponta, na ponta vendida, tem uma expectativa também com relação ao pagamento, né, de dividendos extraordinários, que é o programa de otimização de capital do Santander. Enfim, o banco divulgou essa nota para o mercado, houve precificação desse evento, que vai ser algo de torno de 6 bilhões de reais, em termos de patrimônio de referência que o banco vai distribuir na forma de dividendos. Só que quando a gente vê o anúncio, não é mencionado nenhuma data
em torno desse evento. O que vai ser feito é que vai ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária, só que não tem data ainda, nem para essa Assembleia e nem para o pagamento efetivo desses dividendos extraordinários. Então, um dos receios que a gente tinha pelo caminho é que isso poderia, de forma certa, gerar uma pressão compradora, até para surfar essa onda desse yield gordo aí, de Santander, só que isso aí, pelo menos nesse ano, não vai ocorrer. A gente entrou em contato com o RI e se sente bem confortável nesse sentido. Pelo menos esse spike aí, a gente não vai sofrer nesse ano. Beleza, então, acho que fechou. Algum outro comentário? Não, você falar desse de dividendos, às vezes parece uma besteira falar, mas às vezes vem alguns questionamentos. Poxa, distribuiu R$5 de dividendo, R$10 de dividendo, caramba, é maravilhoso. O yield, o dividendo só vale se a ação voltar para o preço que ela estava, tá? Porque ele tirou um valor do ativo, exatamente. Ele diminuiu, subtraiu, a ação somar aquele dividendo, ela tem que voltar. Se ela voltar para o patamar que ela estava antes do dividendo, ok, ele pagou aquilo, você acabou tendo essa valorização. Se ela não voltar, ficar um patamar abaixo, o subtraído, é a mesma coisa, você acabou não tendo esse ganho do dividendo. Tá. Bom, vamos lá, tentando ser rápido e dinâmico. Eletropaulo. A gente teve duas notícias principais. Tá? Na verdade, hoje a ANEEL estava averiguando ou julgando, digamos assim, sobre alguns pontos importantes. Primeiro, a base de remuneração regulatória da empresa. E segundo, com relação à questão do... Deixa eu só ver aqui um negócio, um segundo. Vai ter que retornar para os consumidores, vai ter que retornar para os consumidores 626 milhões de reais agora. É a base de remuneração líquida e a Eletropaulo ela tinha uma questão com a ANEEL, que ela pleiteava com a ANEEL, que ela não tivesse que devolver aos contribuintes um determinado valor, porque ela colocava esse valor, digamos assim, no cálculo de remuneração da sua base de ativos. Vai lá, eles investiram, sei lá, R$1 bilhão na compra de cabos, na compra de poste, na compra de diversas coisas. Normalmente esses investimentos feitos pela distribuidora, eles são ressarcidos ao distribuidor através da tarifa. E a Eletropaulo teve isso ressarcido na sua tarifa. A questão é que quando a ANEEL foi fiscalizar se de fato estava correto isso, a ANEEL evidenciou que não estava correto isso e é por isso a ANEEL vinha cobrando da Eletropaulo um valor que chegava até R$1 bilhão. Tá? Está sendo definido e por isso a Eletropaulo cai bastante, por isso a gente sempre falava era um dos pontos por que não ter Eletropaulo, era essa possibilidade dela ter que devolver esse dinheiro. Na verdade, sim, a contabilidade da companhia, ela apontava que existiam 10 mil metros de cabos de alumínio, tá, existentes nessa concessão. Mas o laudo apresentado para a Eletropaulo, quando ela solicitou uma revisão tarifária ou quando ela determinou a sua base de remuneração de ativos, que ela solicitou isso para a ANEEL, constavam lá 260 mil metros de cabos de alumínio. Então, assim, não é uma consistência. Na verdade, está falando que na tua contabilidade tem 10 mil, mas está requerendo da ANEEL 260. Então, o que a ANEEL fez foi retirar isso, e ao retirar esse cálculo desses 200 e no net aí 250, 240 mil metros de cabo, ficou uma conta ali de R$1 bilhão, até R$1 bilhão que a Eletropaulo poderia pagar. O que acabou de sair agora tinha saído às 11 horas, que na verdade o relator não estava reconhecendo esses valores e que estava cobrando da Eletropaulo. E saiu agora há pouco, meio-dia e 34, que o relator propôs que a Eletropaulo restitua 626 milhões de reais aos consumidores. Isso é coisa pra caramba, por isso a Eletropaulo está pesando, por isso vai pesar ainda mais, tá, pessoal? E por isso a gente reitera de novo, tinha falado algumas vezes de não ter esse papel. A gente está operando até aqui um fluxo institucional, tem sido tanto de venda quanto de compra. Alguns investidores estão abrindo short em Eletropaulo e outros estão zerando o short, dada a performance aí nos últimos 30 dias de queda de 11%. Visita ilustre aí na sala, Cia passando aí. Tá. Então, assim, só para reiterar, então, sobre Eletropaulo saíram duas coisas. A base de remuneração regulatória,
a remuneração líquida da Eletropaulo, que teve uma elevação de 270 milhões de reais. Tá? Isso é bom, ok, mas isso é pouco representativo frente à necessidade que a empresa tem agora de ressarcir aos consumidores 626 milhões de reais. Tá? Só para a gente ter uma noção, o valor de mercado da empresa é de 1 bi e 600. A gente está falando que 600 milhões tem que retornar agora aos contribuintes. Tá? Então é bastante coisa, vai lá, quase 40% do valor de mercado da empresa. Isso só se soma a outros receios que se tem em relação à Eletropaulo. E para quem acha que vem dividendos, esqueçam dividendos por um bom tempo em Eletropaulo. Tá? Não faz sentido nenhum ela pagar dado esse cenário. Então sobre Eletropaulo é isso. Acho que vale a pena a gente falar também sobre... e até teve uma pergunta aí dentro do setor de logística, né? Já chamar o Kim aqui para conversa, que ele está muito quieto hoje. O pessoal perguntou sobre... Teve várias perguntas aqui, enfim, mas eu acho que primeiro vamos falar da BR-163 aí e dos seus resultados. Exato. Hoje de manhã, às 10 da manhã, teve o leilão da BR-163 do Mato Grosso do Sul. Foi bem interessante, assim. Para esse leilão, todo mundo esperava que a Odebrecht fosse ser mais agressiva, dado que no último leilão da BR-163 no Mato Grosso, que é o trecho mais ao norte, ela tinha sido bem agressiva, enfim, tinha bidado com 52% de deságio, levou e fazia todo sentido, enfim, toda a parte de sinergia, a mesma estrada, a mesma rota, etc. Ela já tinha confirmado participação, então assim, fazia sentido que ela fosse a favorita e fosse agressiva. O que aconteceu é que no leilão ela foi, assim, não foi nada agressiva, o lance dela foi de 8,5% de deságio, enquanto o ganhador, a CCR, bidou 52,74% de deságio. Assim, ninguém esperava que a Odebrecht fosse não agressiva, né? Na verdade, ela não quis levar, essa que é a verdade. Enfim, se ela quisesse levar, ela sabia qual que é os níveis de deságio que está saindo, teria sido mais agressiva. Agora, falando de CCR, então, foi a ganhadora, foi bem agressiva. O papel está subindo, o papel sobe agora 2,40. O que acontece? O mercado, assim, o mercado vê a CCR como... se a gente vê nos últimos leilões, a CCR ela tem bidado assim, bem longe dos bids dos vencedores. Assim, ela sempre foi uma empresa que fez conta, assim, não saiu bidando a torto e direito aí qualquer coisa. Nesse trecho especial, ela viu o valor, ela acredita no aumento de tráfego lá, desenvolvimento da região, enfim, rota da soja, etc. Foi bem agressiva, não estava levando muitos leilões, então o mercado viu como positivo. Como eu disse, agora está subindo 2,40. Ela já falou que vai participar do último leilão do ano, dia 27 também. Mas acho que o interessante é Eco Rodovias também, o consórcio liderado por Eco Rodovias foi a segundo lugar, bidando com deságio de 44%. Então acho que destacar é isso nesse leilão CCR bem agressiva, com a Odebrecht se omitindo um pouco aí desse leilão. Outro ponto que a CCR já comentou também, que enfim, para esse trecho que se falava muito é que as partes de investimentos iam ser muito pesadas, etc. Ela falou, a gente viu uma coisa diferente, viu que os investimentos vão ser menores, aumento de tráfego, desenvolvimento da região, etc. Acho que foi essa linha de raciocínio da CCR para bidar com tanto deságio assim. Não pode entrar tão a fundo no case CCR, exato. Só comentar o leilão. Comentário bem por cima aqui mesmo. Comentário bem factual do que aconteceu hoje de manhã só. Beleza. Acho que comentário de Marco Polo, vocês têm alguma... Não, eu só falar rapidão aí sobre a alteração no... A ANEEL ela aumentou hoje a taxa de retorno para novos leilões de transmissão de energia. Também foi outro evento aí que mexeu um pouco com o setor elétrico. A meu ver, deveria mexer mais, especialmente em Taesa, Lupar e Transmissão Paulista. É uma notícia boa para essas três empresas, tá? Não vai afetar o resultado delas, é boa em termos de perspectiva, tá? O que a ANEEL fez? A ANEEL ela elevou essa taxa de retorno para novos leilões.
a taxa passou de R$ 8,80 real, ou seja, quando a gente já desconta a inflação, tá? Ou seja, o retorno sobre o capital investido de 8,80 para 10,5%. É algo mais ou menos em linha também com o ajuste, digamos assim, que a gente teve em taxa de juros, né? Se a gente pensar, todo mundo fala muito hoje das NTN-Bs, né? Depois que o Stuberg falou, as NTNs ganharam fama aí. Então hoje a taxa de retorno de juros ela compensa muito mais do que eventualmente fazer investimentos produtivos, né? Como é o caso de construir uma linha de transmissão para um empresário. Então o que o governo fez foi elevar esse retorno sobre essa possibilidade de retorno sobre o capital próprio. Então isso talvez aumente a atratividade dos próximos leilões de transmissão, uma vez que esse último leilão a atratividade foi baixa. A Taesa levou uma linha, a Alupar não levou nada, teve um lote lá que não teve nem demanda, enfim, então acabou sendo não muito bem sucedido esse leilão de transmissão, tá? E acho que o governo, já de olho nisso, resolveu elevar essa taxa aí de remuneração permitida para as empresas. Os papéis não estão repercutindo muito, né? Na verdade, a Alupar deveria, ao meu ver, estar subindo mais, a Taesa também, e então meio devagar aí, mas só para não deixar passar batido essa notícia importante para as transmissoras de energia, tá? Bom, a gente teve diversas perguntas aqui, aproveitar, passar uma aqui pro Celso de Lame, né? A gente até discutiu ontem na Topic sobre Lame. E agora o questionamento? Não, é que na verdade o Bruno perguntou de várias empresas. Tá. Lame, Ecor, Klabin, Iosp. O Lame até a gente gosta, ainda mais num cenário para o ano que vem que a gente vê de alta de juros e inflação, né, um cenário de renda real menor. Como ela tem um ticket médio baixo na casa de R$32, a maioria das vendas ocorre em dinheiro, um ano de Copa do Mundo não é uma empresa que a gente vê afetada negativamente, né? Porque quando você tem um ticket médio elevado, a tendência é que se postergue as compras, porque vão ter os jogos para as pessoas assistirem, tudo isso. Então, empresas com ticket médio baixo, o Ambev, que a gente gosta, e a própria Lojas Americanas, a gente vê nesse cenário de maior resiliência um cenário melhor para Lojas Americanas. A gente gosta, não é ativo barato, mas a gente gosta dentro do setor de varejo. Beleza, teve outras perguntas também, aproveitando, passo aqui para o Kim. Iosp e Ecor. Iosp, só salientar que até me chamou a atenção hoje mesmo, ali um relatório do Credi, chamando a atenção para o papel, assim, visão bem positiva deles sobre Iosp Maxion, MYPK3, muito numa esteira de câmbio, enfim. Mas passa a bola aí para ti, Kim. A Iosp é um case assim que a gente estava até olhando e conversando esses dias. A empresa ela espera um ano de 2014 tão bom quanto o de 2013, acho que muito puxado pela parte comercial. Eles fornecem estrutura e roda para caminhões e para veículos leves. Então a gente tem essa vertente de, enfim, safra forte, aumento da demanda de caminhões, etc. Vai dar uma puxada aqui na demanda de rodas e estruturas para comerciais. E tem também essa vertente de exportação, de roda para veículos automotivos leves. Eles são bastante expostos lá fora, então esse câmbio favorável ali, acho que também é um ponto positivo para a empresa. Assim, o pessoal está bastante otimista com o papel, o setor tem perspectivas boas e acho que eles estão bem colocados lá, marca forte, enfim. Já tem um posicionamento muito bom nos setores. Acho que é isso. Uma ideia geral só. Embraer e Gafisa, Celso. Que isso, joguei no Embraer aqui. Joguei no colo, assim, vai, Embraer e Gafisa. Falar de Gafisa, assim, não é uma empresa que vem fazendo o dever de casa, tá negociando a 0,5 book, não é cara, é relativamente assim barato. Quando a gente olha, o setor está negociando a 1,2 vezes o book, né? O patrimônio assim, das companhias, óbvio que você precisa dar um desconto, tudo isso. Ela vem fazendo o dever de casa, vendeu 70% da Alphaville Empreendimentos, que é uma companhia, digamos, de loteamento e empreendimento de casas boa, um bom retorno. Está fazendo o dever de casa na Tenda também. Tem que melhorar a parte mesmo da própria Gafisa em si, né? Que ela trabalha com três
3 marcas, né? A Gafisa, que é média alta renda, apartamentos, Tenda, que é baixa renda, uma empresa que ela comprou, que é de Minas Gerais, e a Alphaville, que ela tinha comprado, exerceu o direito dela de preferência, só que aí vendeu 70% porque ela precisava de caixa. O que espera é o seguinte, a empresa anunciou a recompra ou ela poderia distribuir dividendos. Anunciou a recompra, só que o papel andou muito, né? Quando a gente olha, é um papel que estava abaixo de R$ 3,00, 2,80, na casa de 2,80, o papel veio performando muito forte. Então, hoje, para ela voltar a subir, ela teria que reportar resultados recorrentes com um retorno melhor. Ela vai fazer isso ou não? Aparentemente, assim, a gente está até com viés para ela um pouco melhor do que para outras empresas. A gente está estudando mais o setor, né, de real estate, porque a gente acha que podem ter alguns ativos. Ativos que a gente gosta, por exemplo, que a gente sabe que entregam bons resultados, bons retornos. Uma Elbro, uma Zetec, uma Direcional e uma Ivan. Esse digamos assim, está num grupo, está separado aqui num bloco. Separar o joio do trigo. Tá aqui. Bom, ativos que a gente sabe que tem não são baratos. Não, mas você sabe que você não tem tanta surpresa. Aí vamos para ativos, digamos assim, que a gente acha que podem se tornar ativos interessantes. Uma Cirela, que fez dever de casa, e uma Gafesa. Aí estaria aqui no meio, né, do bolo, ativos que a gente acha que podem melhorar, podem ter algum valor. Aí vamos para ativos que a gente não gosta. PDG, Ross, por exemplo, a gente não gosta. São 2 ativos que a gente não gosta. Bisa é um ativo que a gente não gosta, a gente vem falando sempre isso, só que a gente está começando a olhar porque nos chama a atenção, está 20% do valor patrimonial. Dando todos os descontos, a empresa ainda se torna barata. Então nos chama a atenção esse R$1, diria que teria pouco para cair, só que a gente ainda não está confortável, eu estou aqui marcando para visitar a companhia, para realizar assim, efetuar várias contas para falar, olha, está num nível de preço que de repente vale a pena comprar, porque a Brookfield lá fora pode fechar capital, não vale a pena manter, dado todos os problemas que a gente já viu aí, fantástico, problema com os fiscais, propina, não vale a pena carregar isso, ela poderia pagar 40% de prêmio, sairia 1,40. Isso não é rumor, gente. Até é bom falar, não é rumor. A gente é que está fazendo cenários do que poderia acontecer. Então, o que a gente chama de stressed, né? Uma ação assim que totalmente... Está estressada mesmo. Ela pode... pode valer o dobro, ao momento pode valer o dobro. Mas eu vou comprar, eu quero que dia 30 de dezembro ela vale... Não, esquece, não é assim, isso não é cassino. Um outro tipo de avaliação, quase que é uma avaliação assim de patrimonial, de liquidação mesmo da companhia. A gente não está esperando que a Bisa vá ter um resultado bom, vá dar lucro, pagar dividendos, cara, não é absolutamente nada disso, assim, é simplesmente ver que, cara, mesmo fazendo alguns assumptions mega conservadores de, cara, esse cara vai perder valor esses terrenos, vai queimar a caixa, vai fazer isso, tentar ver o que sobra e ainda assim achar valor, poxa, aí chama atenção, né? Digamos, a empresa parasse, eu não vou mais lançar, não vou mais comprar terreno, quer dizer, eu não vou comprar terreno, eu só vou vender o meu estoque e é o que eu tenho de terrenos. Então você faz uma conta de 2 anos de duração, despesas administrativas, com vendas, tudo isso. Quanto é que a empresa vale se ela vendesse com 30% de desconto de terrenos e estoque? Caramba, ela ainda vale R$2. Eu não fiz essa conta, gente. A gente está para fazer e checar. Só suposição, vale 2. Então, digamos que ela poderia valer R$1,40, R$1,50, de repente poderia. Então, será que vale a pena comprar? Só que é um ativo que, se a gente recomendar, vai ser para mantê-lo durante um bom tempo até que isso ocorra. Isso. E no decorrer do tempo, ele pode sofrer um pouco mais, dependendo do, como falou o William, resultados ruins, tudo isso. Mas é um ativo que a gente está olhando. Então, separando. Elbro, Zetec e Ivan, Direcional, que a gente gosta, entrega bons resultados, é interessante ter em carteira. Cirela, Gafisa, tem melhorado, principalmente a Gafisa, já passou num ponto de inflexão, pode ser que reporte resultados melhores, já reportou uma geração de caixa no último trimestre. MRV também, é uma empresa também relativamente boa. Aí você passa para ativos que a gente não gosta. PDG e Ross, não é para ter. Ativos ainda muito endividados, que podem ter aumento de capital, é ruim nesse sentido. E uma Bisa que nos chama a atenção por ser uma empresa que já sofreu bastante, está a mais descontada dentro do setor, você imagina que ela está 20% do valor patrimonial, enquanto o setor negocia um médio de 1,20. Reportou resultados ruins, não dá lucro, não gera caixa ainda. Concordo com tudo isso, mas nos chama a atenção, dependendo do perfil de investidor que aguente um período maior por retornos maiores, né? Quanto maior o possível retorno, né, maior é o risco nesse caso. Então, a gente está estudando para ver se vale a pena recomendar. Sobre a Embraer,
a empresa veio, né, foi um dos melhores anos, assim, esses últimos quarto trimestre, de anúncio de novas encomendas. Então ela teve uma encomenda grande da American Airlines, né, 2,5 bi de dólares, né, um firme aí de mais de 100 aeronaves, com 60, um firme de 60 com uma opção de mais de 100 aeronaves. O problema é que a carteira da Embraer está muito concentrada. 5 clientes representam mais de 70% da carteira dela de pedidos. Então, é normal, gente. Assim, tem um problema aéreo, macro, primeiro que você tem que encomendar 5, 10 anos antes. E depois você tem um problema macro, empresas aéreas deixam de existir muito. Aqui todo mundo já voou em Transbrasil, Varig, VASP, nenhuma delas existe. A Gol estava mal das pernas, a TAM foi vendida para a LAN, a fusão nada, foi vendida para a LAN, empresa chilena. Então assim, toda hora acabam-se empresas aéreas, tem a nova Avianca e a Azul. E o dono de empresa aérea só ganha dinheiro quando abre capital, fora isso ele não ganha dinheiro, quando ele vende uma parte dela. Então, é um cenário que a Embraer andou, o câmbio ajudou, tá? Se a gente projetar um câmbio maior para o ano que vem, 2,60, 2,50, é um papel que ano que vem pode performar, mas a gente acha que boa parte disso, esse anúncio da American Airlines, essas novas encomendas, já estariam praticamente no preço. Se você quiser um ativo que está exposto a dólar, com um preço ainda razoável, um price earnings de 12, 11 vezes para o ano que vem, né, preço sobre lucro, é um ativo interessante de repente para carrego, mas a gente também não vê um ativo performando aí muito mais do que uma Selic no ano que vem, por exemplo. Isso aí. Bom, acho que dando sequência aqui em termos de pergunta, a gente teve Cosan, a gente comentou já recentemente sobre Cosan, chamou atenção essa queda mesmo, sem nenhuma justificativa palpável aí, né, a não ser a política de preço da Petrobras, que não saiu, que não vai sair esse ano, que talvez vai sair ano que vem, no primeiro trimestre, quem sabe. Gostaríamos que saísse, né, mas não necessariamente vai sair, porque isso afeta o setor de sucroalcooleiro, que hoje responde por 30% da Cosan. Até por isso acho totalmente exagerada essa queda, né, um setor que está sendo afetado 30%, e assim, sendo afetado, vamos contextualizar, né, na verdade não é que o resultado vai ser ruim lá na frente, é que o preço do açúcar caiu um pouco por conta dessa não previsibilidade, e por outros motivos também, mas enfim, e a gente o usineiro não tendo uma previsibilidade sobre o preço do etanol, ele tende a realizar muito menos investimentos. E obviamente para ele também é muito ruim ele não saber qual que vai ser o preço que ele poderá vender o etanol lá na frente. Então o que também é ruim para ele. Então é incerteza. Não é necessariamente que as coisas vão ser ruins, mas é uma incerteza, uma volatilidade que acaba sendo posta nos preços, obviamente como uma forma negativa. O mercado sempre, quando tem incerteza, ele precifica para baixo, né? Então, acho que essa é a justificativa de Cosan. Veja, São Martin também acabou sofrendo um pouco aí nesses últimos dias. Fora isso, continuamos convictos e gostando aí de Cosan, tá? Teve pergunta de laboratórios aí também, mas antes de laboratórios, acho que só fazer, o Thiago teve uma pergunta também de Cielo, acho que nada mudou, continuamos firme e forte, teve essa novidade aí hoje, né? Teve Tá andando bem forte hoje. Isso, teve a questão a parceria, né, da Caixa com a Elavon, que é uma instituição que opera no mercado de adquirência, só que não é nada representativo no Brasil. É mais um concorrente que ganha até possibilidade de crescimento com esse acordo operacional com a Caixa. De fato, a Caixa tem um canal de distribuição muito amplo, tem uma base de clientes também muito expressiva e, assim, vendo o perfil da Caixa, ela de fato é agressiva. Então, ela não vai hesitar em talvez reduzir margem ali de MDR, que é o fluxo bruto que vai para as adquirentes, e isso impacta sim a rentabilidade do setor. Mas até agora a gente não tem visto perda de market share por parte do Cielo. O que tem sido observado é sim a GetNet, que é a adquirente do Santander, ela ganhando market share, mas não de Cielo, ela ganha da rede, né, que agora foi agregado ao grupo Itaú Unibanco. Mais para frente vai ter definições em termos de regulação no setor de adquirência, deve aumentar a concorrência, mas a gente ainda continua convicto porque isso ainda não se mostrou em números.
Então, de fato, o ambiente está mais competitivo, mas algo assim, a gente pudesse fazer conta que estava aí no demonstrativo financeiro, não foi observado. Até agora é uma expectativa. E a gente continua confiante no modelo operacional de Cielo e na estrutura que considera muito boa, um case bem resiliente em termos de inflação, até ganha em termos de fluxo de transações, se a inflação tiver algum descontrole, mas eu continuo bem convicto em posição em Cielo. Hoje é bem difícil você ver um case com essa perspectiva de crescimento e essa margem, enfim. Fazendo um parênteses aqui, o Thiagão apareceu na página 130 aí do exame, para quem quiser, falando sobre BB Seguridade aí. Tá lá na página 130 da Thiago Souza, analista da XP aí, parabéns, Thiagão. Isso. Aparecendo sobre BB Seguridade, firme e forte. Fama. Thiago não deixa ninguém mexer na BB Seguridade em carteira. Tá indo muito bem, diga-se de passagem. Realmente, ainda bem que a matéria não tem foto, né? Porque senão ia ter a foto do Thiago na revista. Maravilha. Kim, rapidinho, antes da gente acabar. Dazi Fleury, compra ou vende? Vou colocar no contexto aqui. Ih, gaguejinho, começou. Vamos lá, Kim, é rápido. Estourou o tempo. Fleury tá passando por uma expansão pesada. Essa subida foi por causa de... saiu notícias de que o bloco controlador queria, enfim, achar um comprador, enfim, para eles saírem e talvez até depois fechar a capital, por isso que deu essa esticada. Não é ponto de entrada agora, enfim, pode... Tanto que o papel bateu 20, voltou para 18 e pouco, quer dizer, subiu no boato, viu que não saiu, voltou, pode voltar mais, enfim, se não sair, é um risco, você vai estar comprando o evento só. DASA, assim, não teve, essa subida também foi especulação, de que também estava tendo movimento de fechamento de capital, etc. Acho que tanto o DASA como o Fleury não é ponto de entrada, enfim, pode voltar à medida do tempo que o pessoal for vendo que era notícia e não tem nada muito concreto. Então acho que é isso, sendo bem breve. Não é compra. Boa, olha aí, gostei. Foi rápido. Gostei. Sucinto. Beleza, então. É isso. Era isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de vocês. A gente tentou responder a todo mundo. A gente vai atuando aí no chat qualquer coisa. Muito boa tarde. Valeu, pessoal. Boa tarde. Boa. Valeu. Uma boa semana a todos.